Bom dia a todos! Sejam bem-vindos para a apresentação do trabalho de conclusão de curso apresentado pelos alunos do Técnico em Administração Integrado do Ensino Médio da ITEC Vasco Antônio Venchiarucci, orientados pela professora Nelise Estrigueto. A apresentação contará comigo, Gabriel de Matos, com a Beatriz Costa de Oliveira, João Pedro de Oliveira Castro e Leonardo Burdim Mecati. O intuito desse trabalho é mostrar o processo de trabalho autônomo até a startup. Bom, como sabemos, o mercado profissional ele sempre esteve em constante movimento de evolução. Com o passar dos anos, revoluções industriais aprimoraram as tecnologias e conhecimentos de uma forma surpreendente para cada época. Com esses novos cenários, surgem novos profissionais para resolver essa demanda de mercado, porque quando um ciclo se fecha, outro precisa se abrir. Mas e quando esse ciclo é brutalmente fechado? Sim, no ano de 2020 podemos perceber o impacto da pandemia do Covid-19, que afetou todas as áreas possíveis da vida humana e, claro, o mercado de trabalho. Para quem ainda contava com a sua empresa, os problemas ainda podiam ser enfrentados. Mas e para aqueles que não tinham uma empresa ou estavam começando a ficar desempregados devido a essa pandemia? Foi por isso que um novo ciclo precisou surgir para suprir essa demanda. E esse novo ciclo foi sobreposto pelo empreendedorismo, que foi nascido no século XVII com o avanço da industrialização. Ocasionada pela primeira revolução industrial na Grã-Bretanha, o empreendedorismo é a capacidade administrativa, financeira, psicológica e social que pode ser exercida por qualquer pessoa para solucionar ou inovar uma situação problema que possa estar enfrentando. Ou seja, o empreendedorismo antigamente surgiu para suprir a demanda de novas empresas que estavam surgindo com a Revolução Industrial. Atualmente, na era da informação, o empreendedorismo é um gama de trabalhos numa macrovisão que podemos ter sobre problemas ao nosso redor. Ou seja, quem soluciona um problema está ajudando pessoas ao seu redor. O próprio conceito da palavra empreendedorismo vem da origem francesa entrepreneur, que significa aquele que assume riscos. É muito interessante colocarmos isso no trabalho exercido por esses profissionais que decidem ajudar de forma social e econômica no mercado. Seguindo esse ramo profissional da inovação, chegamos ao profissional que estamos tratando no nosso trabalho, o empreendedor autônomo. Segundo dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 2016, cerca de 32% dos brasileiros trabalharam de forma autônoma, colocando o Brasil na terceira colocação no ranking mundial, ficando apenas atrás da Grécia e da Colômbia. Ou seja, aqui percebemos como que as pessoas precisam sair de seus trabalhos principais ou criar novas fontes de renda, tornando isso elas empreendedores autônomas, onde o principal foco é a criação de valor para si mesmo ou para as pessoas ao seu redor. Segundo dados do IBGE, a quantidade de desempregados no Brasil bateu um recorde histórico, onde cerca de 14 milhões de pessoas se encontram desempregadas no Brasil em 2021. A crise econômica gerada pela pandemia do coronavírus prejudicou muitos trabalhadores autônomos, os quais tiveram a maior queda no rendimento de 2020, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Com isso, surge a necessidade de destrinchar quais são os desafios presentes nesse cenário tão complicado. Dessa forma, com a grande taxa de desemprego e o futuro incerto, muitas pessoas passaram a levantar e criar seu próprio negócio para gerar renda, abrindo caminhos para a ação de uma personalidade empreendedora. Mas afinal, o que são as startups? Durante a época chamada de bolha da internet, entre os anos de 1996 e 2001, começou-se a utilizar o termo startup nos Estados Unidos. Entretanto, o termo só foi começar a ser utilizado no Brasil posteriormente. Mas o que seria uma startup? Um grupo de pessoas iniciando uma empresa trabalhando com uma ideia diferente, escalável e em condições de extrema incerteza, segundo o Sebrae. Pode-se entender que uma startup é um grupo de pessoas que trabalham com uma ideia diferente e que, dessa forma, poderiam fazer muito dinheiro. Também é sinônimo de criar uma empresa do zero e colocá-la em funcionamento. No entanto, há uma definição mais atual, que parece satisfazer a diversos especialistas e investidores. Uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Ser repetível significa que a empresa deve ser capaz de entregar o mesmo produto novamente e em escala potencialmente ilimitada, sem muitas modificações para cada cliente. Já ser escalável quer dizer que a empresa deve crescer cada vez mais, sem que isso influencie em seu modelo de negócios. Sendo assim, a empresa deve crescer em receita, mas mantendo seus custos em um crescimento bem mais lento. Isso fará com que a margem seja cada vez maior, acumulando lucros e gerando cada vez mais riqueza.
Através de um questionário elaborado via Google Forms, o nosso grupo pôde realizar uma pesquisa de campo, coletando informações com 45 pessoas. Dentre os objetivos dessa pesquisa estava coletar dados sobre o nível de conhecimento das pessoas acerca de empreendedorismo e startups e suas experiências com essas áreas no período da pandemia. As informações coletadas foram: 60% das pessoas, o que equivale a 27 pessoas que responderam ao questionário, são do sexo feminino. 37,8%, equivalente a 17 pessoas, são do sexo masculino. E 3,2%, equivale a uma pessoa, preferiu não informar o seu sexo. O segundo dado obtido foi que 60% das pessoas, o equivalente a 27 pessoas, têm menos de 18 anos. 31,1%, equivalente a 14 pessoas, têm entre 18 a 35 anos. 6,67% das pessoas, equivalente a 3 pessoas, responderam que têm de 36 a 50 anos, e 2,22%, equivalente a uma pessoa, respondeu que tem 50 anos ou mais. 93,3% das pessoas, o equivalente a 42 pessoas, responderam que conhecem um trabalhador autônomo, e os outros 6,7% das pessoas, o equivalente a 3 pessoas, não conhecem um trabalhador autônomo. Seguindo a nossa pesquisa de campo, a pergunta 4 era: você trabalha ou já trabalhou como autônomo? De acordo com os resultados apurados, a maioria das pessoas que responderam nosso questionário, equivalente a 27 pessoas, não trabalham ou nunca trabalharam como autônomos. Os outros correspondentes, cerca de 18 pessoas, afirmaram já terem trabalhado ou que atualmente trabalham como autônomos. A questão 5 era: conhece alguém que ficou desempregado devido à pandemia do Covid-19? Pelos resultados obtidos com a pesquisa, 80% dos participantes que responderam ao questionário afirmaram que conhecem alguém que ficou desempregado. Os outros participantes dizem que não. A sexta questão era: conhece alguém que abriu um negócio próprio em meio ao período de pandemia? Analisando os resultados do questionário, 72,1% das pessoas, equivalente a 31 pessoas, responderam que conhecem sim alguém que abriu um empreendimento próprio na pandemia. Os outros 27,9% disseram que não. A pergunta 7 é: você tem algum conhecimento, mesmo que mínimo, sobre empreendedorismo? 86,7%, o que dá aproximadamente 40 pessoas, responderam que têm conhecimento, mesmo que mínimo, enquanto 13,3%, o que corresponde a 5 pessoas, dizem não ter nenhum conhecimento sobre empreendedorismo. A pergunta 8 é: possui vontade de abrir um empreendimento próprio? 64,4%, aproximadamente 29 pessoas, dizem ter vontade de abrir um empreendimento próprio, enquanto 35,6%, o que corresponde a 16 pessoas, dizem não possuir vontade de abrir um negócio próprio. A pergunta 9 é: você sabe o que é uma startup? 37,8%, o que corresponde a 17 pessoas, sabem o que é uma startup. Já 33,3%, que corresponde a 15 pessoas, dizem saber mais ou menos o que é uma startup, enquanto o 28,9%, que corresponde a 13 pessoas, dizem não ter nenhum conhecimento sobre o que é uma startup. Procedimento para abertura de uma startup. Desenvolvimento da ideia. Toda startup é um investimento empresarial em fase inicial, isto é, o desenvolvimento de sua ideia é crucial para sua organização. Assim como qualquer empresa de pequeno, médio e grande porte, as startups são marcadas por processos focados na melhoria contínua do negócio, que precisa ser alavancado e ser conquistado por um público e sua demanda, ou seja, precisa ser um negócio repetível e escalável. Em essência, a cultura pela inovação e resolução de problemas é a base para a startup, que será estudada no plano de negócios. O plano de negócios é um documento utilizado pelos empreendedores e empresários que estão visando um novo empreendimento, já que consiste em uma ferramenta de gestão muito importante e que ajudará a saber se a ideia é viável e como a empresa estará no futuro. De acordo com a definição do Sebrae, um plano de negócios descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. A determinação de valor, também conhecida pelo nome de valuation, é a área de estudo financeiro que acaba a estudar o patrimônio real ou estimado da empresa. Ela é fundamental porque precisamos dela para tomar decisões estratégicas agora ou no futuro, como venda de instituição, solicitação de empréstimo, fusão com outro negócio ou até a prospecção de novos sócios. Na determinação de valor, podemos abordar o valor cultural,
que a startup pretende deixar esse ambiente, como visões e metas da conexão entre colaborador e proprietário. A análise do mercado. Vindo de uma destilação do marketing, a análise mercadológica é o processo que a empresa utiliza para estudar e recolher informações sobre o mercado ao qual vai atuar. Dados sobre público, fornecedores, lucros, concorrências e entre outros, que serão essenciais para a gestão do plano de negócios. Geração de hipóteses. As hipóteses de mercado, em contrapartida às tradicionais abordagens para otimizar processos empresariais, vinculam o pesquisador e a empresa em estudos para conhecer os desafios que serão apresentados no cotidiano da startup e, principalmente, como resolvê-los. Em meio à pandemia, as startups se mostraram resilientes, atravessando a crise e mantendo alto poder aquisitivo e de atração. Outra etapa importantíssima é a montagem de equipe, que trabalhará em conjunto na startup. Uma equipe forte é um dos fatores de sucesso para uma empresa, principalmente desta modalidade. Liderar sozinho com todas as tarefas é uma missão praticamente impossível para um bom resultado. Um exemplo de equipe é a dupla de Steve Jobs e Steve Wozniak, onde um foi responsável pela promoção e o outro pela parte técnica da startup. Para ter um negócio de sucesso, é bem importante formar um bom time com pessoas que complementam suas habilidades. Com isso, se faz necessário ser seletivo e estratégico em relação à escolha da equipe, uma vez que as pessoas selecionadas podem ter habilidade e capacidade de construir ou até mesmo prejudicar o empreendimento. O Business Model Canvas é uma ferramenta desenvolvida pelo suíço Alexander Osterwalder, visando o desenvolvimento de um modelo de negócio. Mais do que ajudar a tirar a ideia do papel, o Canvas também é útil para analisar e organizar os elementos do negócio e entender quando eles já não estão funcionando tão bem. É uma das metodologias mais utilizadas para quem quer começar a empreender e iniciar um negócio, como uma startup. O BMC permite que um empreendimento seja completamente visualizado em uma única página por meio de um quadro dividido em 9 componentes que cobrem as 4 áreas consideradas as principais de um negócio, que são clientes, ofertas, infraestrutura e viabilidade financeira, a fim de representar como a empresa pretende atuar e gerar valor aos clientes. O primeiro passo do preenchimento do Business Model Canvas é o bloco de segmentos de clientes, o que implica a definição de um nicho de cliente, o qual servirá de base para o desenvolvimento do negócio, uma vez que o mesmo deve desenvolver-se a partir da perspectiva do cliente. O segundo passo é a oferta de valor do empreendimento. É fundamental explicitar quais são os benefícios que os produtos ou serviços entregam para os seus clientes, preferencialmente de forma resumida, o que irá abordar com mais clareza e praticidade os benefícios, e ainda proporcionará uma análise dos diferenciais frente aos concorrentes. Os canais, consistindo na terceira etapa, descrevem quais os caminhos pelos quais a empresa comunica e entrega valor para o cliente. Também podem ser de comunicação, vendas e distribuição do produto, sendo qualquer tipo de interface da empresa com o cliente. Servem para que o segmento definido possam tomar conhecimento e avaliar a proposição de valor do produto, efetuar a compra e uso do mesmo. O bloco de relacionamento descreve estratégias que evitam que os clientes corram para o concorrente por determinadas questões, como o preço inferior. Definir boas estratégias de relacionamento pode ser difícil, porém são fundamentais para a retenção de clientes. Muitas startups adotam um relacionamento baseado em autoatendimento, pelo qual o cliente consegue se auxiliar e resolver praticamente tudo sozinho. No entanto, algumas empresas já perceberam que investir num alto nível de atendimento pode garantir destaque e maior lucratividade. Para fechar o lado direito do BMC, as fontes de renda consistem no bloco que determina a maneira como o cliente pagará pelos benefícios recebidos. Sexto bloco, bloco de recursos-chave, baseia-se nos ativos fundamentais para o negócio. Esse bloco deve ser limitado a descrever o que realmente importa dentro dos ativos da sua empresa. Exemplo, se você tem uma siderúrgica, os recursos-chave são o forno, a caldeira e o laminador. Seguindo essa etapa, vem o sétimo bloco, seriam o bloco das atividades-chave, bem ligados ao bloco dos recursos-chaves. Esse bloco trata das atividades mais importantes que a empresa deve fazer de maneira constante para que o negócio funcione corretamente. Dessa forma, se sua empresa possui uma plataforma web como recurso-chave, muito provavelmente terá como atividade-chave a manutenção dessa plataforma.
O oitavo bloco é o bloco dos parceiros-chave, que se refere aos fornecedores, às terceirizações. Esse bloco de parcerias lista as empresas que ajudam seu negócio a entregar a oferta de valor. Qualquer tipo de tarefa ou matéria-prima essencial fornecida por outra empresa e que garante o funcionamento do negócio deve ser listada nesse bloco. E por fim, o nono e último bloco, o bloco da estrutura de custos, descreve todos os principais custos que têm peso no financeiro e são derivados da operacionalização do negócio. Eles serão provavelmente advindos dos blocos de recursos, atividades e parcerias-chave da empresa. Entretanto, também é possível que os custos dos canais sejam considerados, como por exemplo, comissão de vendedores. A etapa de avaliação da ideia serve para aprender e entender o que funciona ou não e gerar novas hipóteses. Essa etapa é deveras importante, porque são onde as hipóteses são testadas e retratam se a ideia em questão atende ao mercado. Uma boa maneira de fazer isso é pesquisando o mercado no qual vai atuar para verificar se outras empresas já não lançaram soluções semelhantes à sua. Outra das ações fundamentais para colocar essa etapa em prática e entender a necessidade do público-alvo é a comunicação com os potenciais clientes dos serviços e/ou produtos da startup, consistindo na troca de informações a respeito da viabilidade da ideia apresentada e a opinião dos futuros usuários, o que facilitará na maior adesão do público e o encaixe no mercado, construindo assim uma boa validação. Derivado de um termo inglês, MVP, ou seja, o mínimo produto viável, é uma estratégia de marketing e de economia sobre um ciclo de testes com hipóteses claras para resolver um bom atendimento. Ou seja, precisamos resolver um problema com o mínimo esforço e que agregue valor para as pessoas que estão usando. Por exemplo, na imagem que eu coloquei abaixo, temos o exemplo de locomoção. Em vez de fazer uma entrega de valor apenas no final, ou seja, na montagem de um carro, podemos entregar valor em cada etapa do processo e estudar essa etapa. Por exemplo, começando com o skate, que evoluiu para o patins, que evoluiu para uma bicicleta, que evoluiu para uma moto, e finalmente chegou ao carro. Sendo assim, MVP é esse estudo de ciclos onde precisamos agregar valor a cada etapa com o mínimo esforço atendendo os requisitos. A regulamentação de uma empresa é o que a valida no mundo dos negócios. É a identidade, o nascimento e o desenvolvimento do seu negócio. No caso das startups, não varia muito em relação às outras empresas. Afinal, tudo depende da proporção da empresa. Em outras palavras, do tamanho dela, ou seja, o seu porte. Entre os principais portes de empresas, nós podemos citar o MEI, que é o microempreendedor individual, é uma empresa de um único empreendedor. É um ótimo formato para quem busca começar um negócio ou formalizar um já existente. Ele foi criado pela Lei Complementar número 123 de 2006, faturando até 81 mil em 12 meses. É um formato jurídico que já é enquadrado automaticamente no Simples Nacional e é possível contratar apenas um colaborador, pagando no máximo o teto da categoria. ME, microempresa. É um formato para as pessoas que pretendem ou que já possuem faturamento anual de até 360 mil. Nesse tipo de empresa, pode-se ter até 20 colaboradores. EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Trata-se de um tipo societário no qual o responsável pelo negócio é uma única pessoa, o titular. Esse tipo de empresa foi criado para evitar que as empresas se legalizassem com um sócio fantasma, o sócio que não tem participação alguma no negócio, somente participa com o nome para obter o CNPJ. O capital social desse tipo de empresa é de 100 salários mínimos, vigentes na data de abertura da empresa. É uma sociedade limitada sem a exigência de um sócio. EPP, Empresa de Pequeno Porte, sugerida para negócios que possuem faturamento anual de até 4,8 milhões. Podem ter até 100 colaboradores. E o último tipo é o sem enquadramento. Só é possível que uma empresa seja enquadrada dessa maneira quando o contrato social é assinado por um advogado, e este tipo é apenas para empresas que possuem uma atividade que não permite ser encaixadas em nenhum dos outros portes, ou que tem como sócio uma pessoa jurídica. Nesse tipo, pode-se ter até mais de 100 colaboradores. Porém, no nosso caso, nós utilizaremos mais os formatos de MEI e de ME, uma vez que o objetivo deste trabalho é justamente ajudar as pessoas desempregadas que desejam abrir seu próprio negócio e não sabem como. Os outros tipos são para empresas muito grandes que faturam muito dinheiro. Elaborar o contrato social. O contrato social é a certidão de nascimento da empresa. É aqui que irão constar todos os dados básicos do negócio.
Ele tem variações de formato de acordo com a natureza jurídica da empresa, e entre os principais tipos se encontram: contrato social da sociedade limitada. É o nome da certidão de nascimento de uma sociedade limitada. O contrato social leva em consideração as regras deste regime, podendo ser alterado. Isso se faz importante caso a empresa esteja definindo as atividades ou ainda precise constantemente de atualizações do ramo de atuação. Requerimento de empresário. É um formulário estabelecido pelo governo federal, utilizado no lugar de um contrato social nas empresas abertas na modalidade de empresário individual. A desvantagem é que este não pode ser alterado. É um formato recomendado para empresas que possuem uma atividade já estabelecida no mercado, sem previsões de mudanças a médio prazo pelo menos. E o ato constitutivo, que é um modelo que se adequa para as empresas EIRELI. Nesse documento é possível incluir cláusulas extras e adequá-lo à realidade da empresa. Se diferencia dos outros tipos nas cláusulas padrões, adaptadas para a legislação da EIRELI. Escolher o modelo societário. Esse passo é de extrema importância porque é aqui que se define os direitos e as obrigações de cada um dos participantes da sociedade empresarial. Essa parte deve ser feita com o auxílio de um advogado, uma vez que é uma parte muito minuciosa. Nessa parte também são determinados muitos detalhes da empresa, entre elas o percentual sobre os direitos e obrigações de cada sócio, determinar o regime tributário, forma de remuneração dos sócios, etc. Entre alguns tipos de societário pode-se citar o microempreendedor individual, o MEI, que já foi explicado acima, o empresário individual, que é a modalidade para os que excederam as exigências do MEI. Como o nome diz, é uma modalidade sem sociedade. O empresário individual trabalhará como uma EPP, empresa de pequeno porte, com faturamento anual até 4,8 milhões de reais. Tem a EIRELI, que também já foi explicada acima, e a sociedade limitada, que é o tipo mais comum de empresa no Brasil. Esse tipo, como o nome diz, é uma sociedade na qual a participação dos sócios é limitada de acordo com aquilo que é investido na abertura da empresa, sendo isso definido por contrato social e devidamente registrado na junta comercial. Existem outros tipos ainda de societário, porém esses tipos acima citados são os mais comuns e os mais utilizados, e os mais recomendados para a abertura de empresas, ainda mais empresas novas. Dar entrada na junta comercial. A junta comercial é um órgão do governo que registra todas as atividades sobre as empresas. Existe uma junta comercial em cada estado do Brasil. O registro na junta comercial é obrigatório para o funcionamento da empresa, inclusive para se obter o CNPJ e dar continuidade no processo da abertura da empresa. Para um microempreendedor individual, o MEI, é necessário também ter inscrição no seu estado e obter um NIRE, Número de Registro de Empresa. Para dar entrada no registro, é necessário o contrato social, que preferencialmente deve ser elaborado por um contador ou advogado. Além do que já foi citado anteriormente, também deve constar no contrato social toda a razão social da empresa, endereço da sede, um prazo estimulado para a duração do empreendimento, que esse prazo pode ser alterado futuramente, objeto social, o valor do capital social, etc. Para o registro na junta comercial, são necessários cópias autenticadas dos documentos pessoais e dos documentos dos sócios, no caso CPF e RG, uma via do requerimento padrão solicitado anteriormente na junta comercial, ficha de cadastro nacional preenchida, comprovação do pagamento das taxas através do DARF, documento de arrecadação de receitas federais, e 3 vias do contrato social da empresa ou do requerimento de empresário. O próximo passo para a regulamentação da empresa é obter o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que tem função semelhante ao CPF, que é o Cadastro da Pessoa Física. O CNPJ é o primeiro registro público da empresa. É o número que dá origem aos seus processos, como abertura, pagamento de impostos, contratos, entre outros. Pode-se dizer que a empresa, ao possuir um CNPJ, está legalizada para as atividades. O próximo passo é obter a inscrição estadual, que é um número de inscrição liberado pela Secretaria da Fazenda no estado em que é realizado o registro da empresa. Tal número é o registro do contribuinte no cadastro do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, da Receita Estadual. Após a inscrição, recebe-se o registro formal do empreendimento. Este documento ele serve para o recolhimento do ICMS e emitir nota fiscal de produto. Recebendo esse número, a empresa é regularizada perante a Receita Federal.
O passo seguinte é obter a inscrição municipal, a qual é feita na prefeitura da cidade onde se localiza a empresa, sendo o primeiro passo para conseguir o alvará de funcionamento. Em outras palavras, é a permissão para o negócio funcionar. A inscrição municipal que identifica a empresa no cadastro tributário municipal é diretamente ligada ao ISS, Imposto sobre Serviços. Por fim, é necessário solicitar e obter o alvará de funcionamento. Burocraticamente, este é o último passo para se iniciar as atividades de uma empresa. O alvará de funcionamento é um documento que autoriza a empresa a fazer suas atividades em determinados locais em comunhão com as normas estabelecidas. Este documento pode ser obtido na prefeitura ou em outro órgão governamental municipal. No investimento, é o valor correspondente ao necessário para a abertura da empresa e o seu funcionamento no cotidiano, ou seja, no início é apenas o valor de funcionamento de operação. Ele pode ser um montante financeiro que se é necessário para tornar a empresa em realidade. Dentro desse cálculo são englobados todos os custos iniciais de sua empresa e gastos futuros. Hoje, o marketing se tornou um recurso indispensável para uma startup devido à grande competitividade existente no mercado e o número crescente de empresas. A vertente mais utilizada de marketing pelas startups é o marketing digital, sendo, se bem utilizado, uma ótima forma de demonstrar ao produto a confiabilidade e a profissionalidade de uma empresa. Seguindo esta linha, foram separadas algumas dicas para qualificar o marketing de uma startup. A primeira dica é produzir conteúdo interessante. Uma nova empresa, após fazer a análise, vai ter uma visão diferente do panorama do mercado de trabalho, algo que pode ser utilizado para atingir seu público-alvo com um conteúdo diferenciado e interessante. A segunda dica é conhecer o público-alvo da empresa, saber quais características e comportamentos do público-alvo a empresa quer alcançar. Desta maneira, será possível melhorar os serviços e produtos, buscando atender às exigências do cliente. Terceira dica, estabelecer metas e objetivos. Após analisar o mercado e o público-alvo, é preciso definir os objetivos e as metas para alcançar, sendo curtos, médios e longos, respeitando sempre o limite da empresa, sem criar metas inalcançáveis, já que elas podem ser um tanto desmotivadoras para os funcionários. Dica número 4. Criar uma persona. Uma persona ou personagem fictício é a idealização das necessidades, preferências, comportamentos e detalhes relevantes que os clientes podem apresentar. A ideia da criação de tal ser é facilitar o processo de planejamento e estratégias do marketing da startup. E a quinta e última é investir no marketing digital. O marketing digital é algo que vem crescendo no mercado, tendo em vista que atualmente os clientes passam boa parte de seus tempos conectados na internet, seja por smartphones ou por computadores. Seguindo esta linha, investir em um bom marketing digital é uma boa forma de crescimento consistente para uma empresa. Seguindo as estratégias de marketing, desenvolver métodos de projeção e controle de vendas é importante e é necessário para todas as empresas. Porém, para as startups é essencial por possuir um orçamento limitado e necessitar de resultados rápidos para escapar das taxas de queima, que é o valor gasto mensalmente para manter o negócio vivo. Quanto mais cedo ocorrer a estruturação dos processos que possibilitam a previsão da receita, as chances de ter sucesso e prosperar dentro do mercado da empresa são maiores. Aaron Ross, em seu livro Receita Previsível, defende que, para transformar uma empresa em uma máquina de vendas, é necessário que a receita seja previsível, repetível e escalável. Normalmente, tais aspectos só conseguem ser alcançados com bases métricas e números confiáveis. Bom, ao decorrer desse trabalho, pretendíamos alcançar a maior gama de informações sobre a situação dos trabalhadores autônomos até a criação de suas startups. Foram feitas inúmeras pesquisas, inúmeros desenvolvimentos de testes e questões para entender mais sobre o nosso público-alvo e sobre a situação-problema. Com a finalização desse trabalho, montamos um manual que instrui desde a criação de uma startup, o seu cotidiano e até a sua finalização. Sendo assim, pretendemos liberar esse material para que trabalhadores autônomos ou pessoas curiosas para entrar nesse meio para garantir uma nova fonte de renda possa sim ser guiado por esse material que foi moldado por nós. Um material que possa ajudar projetos, sonhos e criações jamais vistas no mercado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.